Oi, gente, eu sou Isabela, sou estudante de Química na Unicamp e o título do meu projeto é Doenças Cardiovasculares Agudas, Estudos Metabolômicos de Células Mamíferas por LCMS. Então vamos lá, contextualizando um pouquinho. Vocês sabiam que as doenças cardiovasculares são uma das causas de morte mais comum no Brasil e no mundo? Em 2019, a OMS trouxe alguns dados que demonstravam que 17,9 milhões de pessoas no mundo haviam morrido de doenças cardiovasculares naquele ano, e só no Brasil esse número foi de 400 mil pessoas. E se eu pergunto para você, por que uma pessoa desenvolve uma doença cardíaca? A primeira coisa que vem na nossa mente é uma pessoa acima do peso. Mas por que uma pessoa acima do peso, um diabético, um fumante, uma pessoa sedentária? Por que todos eles têm uma maior probabilidade de desenvolver essas doenças cardíacas? Uma das razões é o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é basicamente um desequilíbrio que acontece no nosso organismo, onde espécies oxidantes estão em maior quantidade que espécies antioxidantes. E a metabolômica, então, surge como uma ferramenta importante porque ela consegue relacionar o que acontece fora do nosso organismo com o que acontece dentro dele. Então, por exemplo, uma pessoa fumante. Ao longo dos anos, esse hábito dela vai fazer com que a concentração de espécies oxidantes no organismo dela aumente. E tá, mas o que isso muda no organismo dela? É exatamente isso que a metabolômica vai estudar. Ela analisa as mudanças que ocorrem nos metabólitos, que são justamente os produtos do metabolismo que ocorre no nosso organismo, e a partir dessas mudanças ela vai correlacionar com o desenvolvimento da doença. Então, por exemplo, uma pessoa fumante, vamos supor que existe um certo metabólito que aumentou a concentração e um outro que diminuiu. E esses dois metabólitos podem estar associados com o desenvolvimento da doença. E é aí que a gente também descobre os potenciais biomarcadores daquela doença. Então, o objetivo do projeto foi basicamente realizar um estudo endometabolômico usando a técnica de LCMS em células cardíacas da linhagem H9C2. Elas foram cultivadas in vitro e o estresse ele foi simulado utilizando peróxido de hidrogênio. E todas as mudanças que foram analisadas foram mudanças que ocorreram logo após a realização do estresse, para simular ali o estudo de uma patologia aguda. Então, falando um pouco sobre metodologia, as células foram cultivadas, né, as células da linhagem H9C2 foram cultivadas no meio próprio para o seu crescimento e desenvolvimento, e para que a gente pudesse ter ali as condições ideais para realizar o estudo, foi feito o teste do MTT, que é um teste colorimétrico, capaz de identificar a viabilidade celular, e a partir dele foi determinado que a concentração de peróxido ideal era de 500 micromol por litro, e o tempo de estresse seria de 24 horas. Então, depois de realizado o teste, as amostras foram separadas em grupos, grupo controle e grupo estressado, e ambos passaram por uma etapa, então, de extração, após, claro, o tempo certo de crescimento das células, elas passaram ali por um processo de extração, e em seguida da extração, em metanol, inclusive, as amostras elas passaram por um processo de preparação para análise instrumental, não somente as amostras, como também os controles de qualidade. Então, a análise instrumental foi feita por cromatografia líquida, acoplada à espectrometria de massas, e depois dessa análise, os dados obtidos foram então tratados e interpretados. Dentre os resultados obtidos, temos aqui um gráfico de PCA, certo? Que vai mostrar ali a integridade dos nossos dados. Então, a gente pode perceber que o grupo estressado, né, o grupo agudo e o grupo controle, eles estão bem separados. E os controles aqui, né, de qualidade, eles estão bem agrupados. Isso mostra que a variabilidade do instrumento, a variação do instrumento, foi menor do que a variação biológica, o que é uma coisa boa, positiva. Além disso, também temos o gráfico de PLSDA, que mostra ali a significância dos nossos dados, juntamente também com as informações de Q quadrado e R quadrado, que quando próximas de 1, que foi o caso do estudo, eles indicam ali que o nosso método ele é representativo, ele é preditivo e explica muito bem, né, a ocorrência ali dos resultados. E o VIP-score, ele vai mostrar quais são os compostos que podem vir a ser potenciais biomarcadores. Então, se o VIP-score do composto é maior do que 1, isso é um bom indicativo de que ele é um potencial biomarcador. Então, depois de obtido todos esses dados e eles interpretados, a gente teve como conclusão a obtenção de 32 metabólitos que foram considerados estatisticamente significativos e que poderiam ser potenciais biomarcadores. Alguns deles estão mostrados aqui nessa tabela, como, por exemplo, esfingosino-fosfato, ADP e entre outros. Além disso, a gente também analisou quais as principais rotas atingidas pela mudança de concentração desses metabólitos. As mudanças elas poderiam ser positivas, no sentido de, comparando o controle estressado, esse metabólito estar numa maior concentração no grupo estressado, e também metabólitos que estavam numa menor concentração no grupo estressado, comparado com o grupo controle. Dentre essas rotas, a gente tem, então, biossíntese da arginina, metabolismo da alanina, aspartato e glutamato, e entre outras rotas, e esses resultados, né, a gente pôde utilizar para depois realizar a interpretação biológica. Essa interpretação biológica não foi feita nesse projeto, mas ela foi feita
pelo mestrando ao qual o meu projeto estava associado, e ele publicou no artigo. Então, só para finalizar, eu queria agradecer a minha orientadora, a professora doutora Ana Valéria, as professoras doutora Aline e Regina, por disponibilizarem o laboratório delas, tanto para o cultivo das células quanto para análise instrumental, ao mestrando ao qual meu trabalho estava associado, o Alan, e também a todas as instituições de fomento à pesquisa, CNPq, FAPESP, CAPES, por financiar não só o meu projeto, mas também a minha participação aqui no SPPC. Muito obrigada pela atenção.